Olá, queridos alunos. Eu sou o Sérgio Pires, instrutor do curso de Eletricistas do grau profissionalizante. Hoje estaremos demonstrando partes de um motor de indução monofásico. Bem, nós sabemos que os motores elétricos são equipamentos, são máquinas que transformam energia elétrica em energia mecânica. Este equipamento ele é indispensável nos processos de produção. Eles fazem parte de máquinas, por exemplo, para produção. No nosso dia a dia, nós encontraremos estas máquinas, estes motores, principalmente em sistemas de abastecimento de água. Os motores, eles vão ser o responsável de transferir a água de uma cisterna para uma caixa d'água superior. Este trabalho é realizado através de um motor elétrico. Eles utilizam uma bomba d'água, que é um equipamento mecânico acoplado ao seu eixo. Este é um exemplo que nós temos. Mas os motores elétricos, eles têm várias peças, várias partes. E hoje nós vamos conhecer um pouco destas peças, partes que o compõem para formar o conjunto que é o motor elétrico de indução monofásica. Vou posicionar melhor aqui a nossa câmera e aí estaremos vendo aí partes do motor de indução monofásica. Vamos aqui posicionar nossa câmera. Isso. Bem, o nosso motor está previamente desmontado, né, para conhecer melhor as suas partes e poder descrever de forma mais assertiva os seus componentes e as partes que o compõem. Bem, neste primeiro momento, quero mostrar para vocês que aqui trata-se de uma das partes do motor. Aqui também temos outra peça que também o compõe. Se nós pegarmos esta peça e juntarmos com essa e encaixarmos aqui, ó, aqui dentro, e fecharmos a parte de trás deste motor, nós temos aqui um motor elétrico, motor de indução monofásico. Ok?
Então aqui nós temos um motor de indução monofásico. Então vamos desmontar novamente, porque aí nós já podemos perceber que existem algumas partes que precisamos conhecê-las e mostrar qual é a sua finalidade. Vamos desmontar novamente. Bem, o conjunto nós chamamos de motor elétrico. Removendo essa parte interna, esta parte aqui nós chamamos de estator. Nós temos aqui, ó, essa peça aqui é a carcaça do nosso motor de indução. Nesta base eu monto o estator. O estator é formado de um núcleo de ferro, onde nós montamos estas bobinas. O motor elétrico, ele compõe dois circuitos de bobinas. Um circuito de bobina é de partida, no momento em que ligamos o motor, e outra é o conjunto, é o circuito de bobinas de trabalho, que é conjunto de bobinas de trabalho. Elas estão juntas, porém, elas não têm contato elétrico entre si. Elas estão isoladas. No primeiro momento, assim que ligamos o motor, os dois conjuntos de bobinas, tanto de partida quanto de trabalho, elas vão estar sendo energizadas, criando um campo magnético girante a partir do campo eletromagnético, em que circulará correntes elétricas por estes fios que formam espiras, formando o conjunto de bobinas. Nós temos as bobinas e conjuntos de bobinas, divididas entre bobinas de partida, bobinas de trabalho. Na parte superior, nós temos aqui, fica aqui na parte superior da carcaça. Este é um dispositivo elétrico, é um capacitor. O capacitor, ele trabalha conjuntamente com as bobinas de partida, fazendo aí um circuito de bobina e capacitor. Esses dois acessórios também vão trabalhar com esta peça aqui, ó. Ué, Sérgio, que peça é essa? Bem, as bobinas trabalham com o capacitor e trabalha com o interruptor centrífugo. No momento em que
o motor parte, no momento que ele começa a girar, vai chegar numa velocidade mínima, aproximadamente 70% da velocidade nominal deste motor, e ele vai desligar este conjunto de partida. Funciona como se fosse na chave de ignição a partida de um motor de um carro. Após partir, o motorista solta a chave e ela retorna à posição anterior, desligando o motor elétrico de partida. Semelhantemente, mas de forma automática, assim que o motor parte, rapidamente ele atinge a velocidade de 70% da velocidade nominal e aí irá desligar automaticamente a bobina de partida e o seu capacitor. E aí, Sérgio, e o que é que vai ficar? Bem, o que fica será apenas o conjunto de bobinas de trabalho. Essas permanecem energizadas enquanto o motor estiver funcionando. Elas vão estar produzindo o campo magnético girante, fazendo com que o motor, por tempo indeterminado, funcione, esteja realizando aquela transformação que a gente falou inicialmente, transformando energia elétrica em energia mecânica cinética. Ok? Aqui também temos algo que é muito importante e a gente não pode deixar de falar. A própria carcaça, ela possui uma base. Nós temos aqui, parafusos, e temos aqui, a base. Essa base aqui, ela precisa estar muito bem fixada. Neste caso, nós temos aqui uma base com 4 parafusos. Então, esta é uma parte importante, onde este motor precisa estar bem fixado para evitar vibração e danificar ou prejudicar este motor com o passar do tempo. Ok? É importante também lembrar que aqui nós temos uma placa. Essa placa aqui são placas de informações. Essas informações são de suma importância para sabermos se esse motor trabalha com tensões mais baixas, tensões mais altas, frequência, fator de serviço, IP, que é o seu grau de proteção, além dos esquemas de ligação. Tem-se mais informações nas placas, mas, no geral, é isso. Conhecemos aí se é um motor que trabalha com uma fase ou duas, ou se ele é um motor trifásico. Então é uma parte importantíssima, principalmente no momento que vou ligar este motor. Vamos para uma segunda parte, não menos importante, mas que o seu conjunto faz total diferença. Aqui nós temos o rotor. Acabamos de falar deste conjunto que nós chamamos de estator. Em seguida, vamos falar do
rotor. Por ser um motor de indução monofásico, este motor tem uma característica muito importante. E qual é? Ele é conhecido como rotor curto-circuitado ou gaiola de esquilo. Essa peça não tem contato mecânico com esta. Ela fica muito próxima dessas ranhuras, porém não tem contato mecânico. A interação entre estas peças aqui é através do campo magnético produzido pelas bobinas, formando um campo eletromagnético e, por conseguinte, produzindo o campo magnético, o campo magnético girante. Então vamos falar aqui de algumas partes que compõem aqui o nosso rotor. Bem, vamos lá. Aqui nós temos o eixo. Essa peça aqui é apenas para efeito didático em laboratório. Mas percebemos que essa peça aqui, ó, que ela está presente, ó, desde o início, aqui, ó, com o posicionamento aqui dessa ranhura, onde coloca-se uma chaveta, para evitar que essa peça deslize sobre a superfície do eixo, firmando ela ao eixo. Nós, além do eixo, nós temos a tampa do motor. Aqui temos também, na tampa do motor, nós temos a ventoinha. Entre a ventoinha, se vocês repararem bem aqui, ó, nós temos aqui na parte interna o rolamento. Este rolamento é um mancal. Ele é o responsável de manter a peça girando. É esse apoio aqui, ó, do rolamento, apoiado na tampa traseira e na tampa dianteira, que faz com que a peça gire sem ter contato entre o rotor e o nosso estator. Isso aí precisa ficar bem compreendido. Após apoiarmos bem estes rolamentos, fechando as suas tampas, nós teremos aí condições de que o rotor passe a girar. Como eu estou aqui, ó, simulando aqui para vocês. Simplesmente eu estou segurando na tampa frontal, onde está apoiada sobre o rolamento, e o segundo rolamento na outra ponta do eixo eu consigo sustentar, e aí no momento em que eu ligo o motor, vai criar um campo girante, e esse campo girante vai proporcionar uma indução que vai provocar a sua partida, girando o eixo. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre esta pecinha aqui, ó. Essa peça aqui é uma peça plástica e funciona como um ventilador, também chamada de ventoinha.
Essa peça daqui é responsável de forçar a circulação de ar entrando aqui, ó, por essas brechas aqui da tampa, fazendo com que haja uma ventilação, um resfriamento do conjunto, tanto rotor como estator. Em seguida, nós temos aqui um dispositivo mecânico. Se eu acionar aqui, ó, vocês vão perceber aqui, ó, que ele se desloca. Vou colocar aqui em perfil e aí vocês conseguem perceber melhor. Este dispositivo é o que nós chamamos de acionamento mecânico por força centrífuga. No momento em que o motor começa a girar, a força centrífuga ela vai aumentar conforme aumenta a velocidade de giro do motor. E aí, quando atinge aproximadamente 70% da velocidade nominal do motor, a força centrífuga faz com que esse dispositivo acione desta forma. Quando ele faz isso, enquanto ele estiver em movimento, em velocidade, ele vai se manter acionado por todo o tempo enquanto ele estiver girando. Quando ele aciona, ele vai realizar o trabalho de interromper, como eu havia falado anteriormente, aquela peça mecânica, aquele acionamento mecânico, fará com que, deixa eu aproximar aqui melhor, fará com que, ó, este interruptor, que antes estava assim nesta posição, permitindo que a bobina de partida e o capacitor estejam alimentados pela energia, mas após a partida, atingindo aproximadamente 70% de sua velocidade nominal, o interruptor que está aqui no meu dedo será desacionado pelo próprio interruptor centrífugo mecânico. Então, a este conjunto aqui, vou mostrar aqui, a este conjunto aqui de interruptor, ou seja, acionamento centrífugo, vai acionar este interruptor. Então, a este conjunto aqui, nós chamamos de interruptor centrífugo. Ele sim é o responsável de acionar automaticamente quando este atinge a velocidade de 70% aproximadamente, desligando automaticamente a bobina de partida e conjuntamente com seu capacitor, deixando apenas a bobina de trabalho funcionando. Lembrando que a manutenção deste interruptor é de suma importância, pois este, caso não venha a abrir o seu contato, mantendo o circuito de partida, a bobina de partida energizado,
virá, infelizmente, a acontecer um dano a este motor, ao que chamamos de queima. Infelizmente, a gente irá perder este motor, danificando as bobinas do seu estator. Bem, espero que tenha contribuído. Deixa eu reposicionar aqui nossa câmera. Bem, espero que tenha contribuído aí com essas informações importantes para o nosso conhecimento. Nós falamos das partes de um motor de indução monofásico, que é uma máquina de muita importância no nosso dia a dia, na produção industrial, nas nossas residências e em tantos outros empreendimentos que utiliza do seu benefício, da sua utilidade. Meu nome é Sérgio Pires, eu sou instrutor do curso de eletricistas do grau profissionalizante e acabamos de demonstrar as partes de um motor de indução monofásico. Agradeço a sua participação e até